Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast do Juicy Santos. Dia muito especial, estamos gravando aqui em abril de 2024, um dia depois do encerramento do Festival Gomo, que foi um jeito, né, e uma forma da gente oferecer para a cidade um evento que trata das grandes oportunidades de mudar o óbvio. E hoje esse papo não vai ser nada óbvio. Eu queria começar fazendo uma introdução, citando uma referência aqui que eu vi num vídeo da Rita Von Hunt. A Rita está falando e comentando um filme feito aqui em Santos, da diretora Cibele Apes, que é o filme Se Transformar. Ele fala, enfim, de uma série de questões, aponta para uma série de causas e diálogos, né, ligados à população trans e à população queer, mas o que eu queria trazer aqui é a relação dessas pessoas com o mar, né, e indo e abstraindo um pouco mais a relação das mulheres com o mar, porque talvez a gente consiga fazer uma ligação entre esse filme e o primeiro romance feminista que foi lançado nos Estados Unidos, da Kate Chopin, que chama O Despertar. Esse romance trata do sonho, né, das mulheres naquela época, que era ir para o mar, nadar no mar, sem supervisão masculina. E eu tô aqui com uma pessoa que talvez represente essa liberdade, né, agora, no século XX, no século XXI, né, Heloísa? Porque você pegou uma transição muito boa, né, entre esses séculos. Ainda né? bem. Ainda bem. Então eu tô aqui, gente, além da minha parceira, né, sócia, Flávia Saad, Oi, jornalista. gente. Eu estou aqui, gente, com uma, ou talvez a maior velejadora que esse país já viu, uma baita mulher, uma mãe espetacular e, assim, um ser humano, gente, repleto de conteúdo. Obrigada porque tá aqui, Heloísa. Tô realizando um sonho hoje, né, Flávia? Nossa, total. E quero agradecer a generosidade da Heloísa, né? Não só por estar aqui, mas com compartilhar as histórias dela com a gente, né? Que são histórias incríveis, gente. Vai ser pouco tempo para tanta história, mas já vou deixar o convite, Heloísa, para quando você estiver por aqui, né? Porque você tem uma relação muito profunda com o mar, né? Então, eu espero que você venha para Santos muitas vezes, né? Sei que você vem sempre, né? Que você tem uma ligação aqui com a questão do meio ambiente, mas você já está convidada para a gente gravar outros podcasts. Eu sei que não vai dar, é muita história, muita história. Mas eu que agradeço o convite para a gente poder conversar esse bate-papo e eu poder contar as histórias. Eu sou uma contadora de histórias, então eu fico bem feliz de estar aqui. Perfeito. Gente, é difícil até por onde começar, né? Por onde Flávia? começar, né? Você sabe que a primeira pergunta que eu me fiz, Heloísa, foi: onde a Heloísa nasceu? Qual que é onde estão as raízes dela? Onde estão suas raízes, Heloísa? Olha, eu sou carioca, morava em Ipanema, sou a segunda nós éramos 8 irmãos, todos meninos, e eu sou a segunda de baixo para cima, a minha irmã e eu. E o resto eram todos meninas. Eu fui criada como menino, eu era um pouco de menino, porque minha mãe ficou viúva, eu tinha, na época, 4 anos, minha irmã 2, e era uma escadinha, 2, 4, 6, né? Aquela turminha toda. E minha mãe tinha que trabalhar para poder sustentar, né? Nós tínhamos uma loja de brinquedo e papelaria, e minha mãe tinha que trabalhar. Então, eu fui criada praticamente assim, junto com meus irmãos. Eu jogava futebol, eu subia em árvore, eu aprendi a andar de bicicleta, em bicicleta de menino, e assim, e fazer todos as aventuras, eu jogava no gol, jogava futebol. Então, assim, e ao mesmo tempo eu tinha bonecas e até uma casinha de boneca que eu brincava com a minha irmã. Então, eu tinha uma vida de menina e de menino. E era uma vida de aventuras. Então, a gente ia pra praia, eu gostava muito, eu morava perto da lagoa, que era longe do mar, mas a gente ia pra praia. Então, eu sou justamente uma carioca criada ali no Rio de Janeiro nos anos 60. E você também tem uma coisa de relação com a Bahia, não tem? Eu lembro que uma vez você me contou que você era Bisneta do professor Ernesto Carneiro Ribeiro, que foi professor de Rui Barbosa, Castro Alves. Então, ele era uma pessoa incrível. 40 anos antes de ser assinada a Lei Áurea, ele já era o primeiro médico da Faculdade de Medicina na Bahia. Eu digo que ele era, assim, uma sumidade, porque realmente ele era filho de uma escrava, né, dos pais escravos, e conseguiu seguir a carreira
gente, vocês imaginam o quão capaz ele era para poder alcançar tudo isso. Ele falava francês, ele dava aula, foi o fundador da escola, do Colégio Carneiro Ribeiro, na Bahia. Então, assim, eu venho de uma família também de educadores, né? É isso que eu ia falar. A ancestralidade ali tá no compartilhar, no educar e etc. E de uma né? família de inovadores, né? Total. Assim como esse seu antepassado, sua mãe também, né? E você já estava vivendo aventuras na sua infância e que depois a sua vida foi cheia delas também, Cheia né? delas, E Heloísa, você faz ideia você já fez a conta de por quantas cidades no mundo você já passou? Olha, cidades não, mas assim, países, até uma boa pergunta. Eu agora vou procurar para ver Eu acho, quantas a gente vai cidades. contar aqui. Porque assim, deve ser um número impressionante, né? Até recentemente com o Google que lhe dá, eu tinha o ano passado 30 e poucas cidades. Tá. Então, agora eu vou fazer um levantamento, mas de países são 75. Que legal. Então, é muito legal, é muito, assim, são muitas culturas diferentes, né? Sim. Gente, para quem... A Heloísa, né? Heloísa Schirman. Eu sei que é difícil as pessoas não conhecerem a família Schirman, né? Heloísa, afinal, são 40 anos no mar, completados em abril de 2024. Então, a gente está gravando esse podcast também no mês muito agitado para Heloísa e para toda a família Schirman, né? Porque são 40 anos no mar, gente. E não é só 40 anos. Ai, peguei, virei a chave e fui morar no mar. Eles planejaram 10 anos. Então, assim, vocês estão vivendo essa história há meio século, né? Você quase me matou quando eu falei isso aqui ontem, né, Luísa? Você quase, eita, meio século. Eu não tenho medo de idade. Eu tenho 77 anos. Eu vou fazer 78 agora em junho. Mas idade é um número. Na realidade, você tem que ter sempre um sonho. Ah, mas eu já realizei esse. Procure outro, sabe? Porque você não pode parar de sonhar nunca. Perfeito. E aí eu já queria engatar com uma pergunta aqui, Flávia e Heloísa, sobre a questão de uma coisa que a gente fala do... em inglês é ageism, né? Mas em português é ageísmo ou idadismo, né? Que é essa relação da idade, né? Especialmente as mulheres, isso é uma questão muito... delicada e talvez socialmente, né, a gente foi educada a pensar assim, putz, que caca envelhecer, se você não for mãe antes dos 30, você vai ser frustrada, se você não fizer tal coisa antes dos 40, você vai ser frustrada. Então, a mulher cresce muito com essa narrativa de ter um tempo de validade, né, visual, intelectual, né, então, cara, você aprova aqui, né, que isso é uma narrativa totalmente incoerente, né, cara? Exatamente por isso que eu falo. Desde que eu era pequena, eu sonhava, lia os livros de Júlio Verne, eu sonhava de um dia poder navegar, não como Júlio Verne, mas assim, de poder fazer aventuras. Então, eu nunca deixei de ter esse sonho. Então, eu creio que essa é a minha mola propulsora, sabe? De sempre olhar lá na frente. Mas idade, para mim, sempre foi um número. Independente da idade que eu tive os filhos, independente da idade que eu saí para navegar. Imagina, nós saímos para navegar aos 35 anos, em 1984, na época que ninguém tirava os filhos do colégio, ninguém, sabe, ia trabalhar no barco, né? Era o home office, era o nosso próprio barco, mas eu sempre mantive não só o sonho, mas a minha identidade como mulher. Isso para mim foi fundamental. Mesmo que eu tivesse várias pessoas que dizendo, você não pode fazer isso, você não pode navegar, mulher não corre regata, você vai deixar os seus filhos. Eu sempre tive essa minha personalidade de que eu sei quem eu sou e eu estou no lugar que eu quero. Perfeito. Então, eu acho que é por isso, até hoje, que eu consigo realizar os sonhos de fazer, de planejar, de trabalhar, porque eu faço o que eu quero, realmente o que eu quero. E com a idade, eu fui vendo amigas que botaram um ponto final. Ah, me aposentei agora, mas eu não... Eu digo, gente, vocês têm que continuar a olhar lá na frente. Vocês têm que continuar, não pode botar um ponto final na vida. Ah, porque eu já tenho 65 anos. E recentemente, quando o barco está na Nova Zelândia, o nosso barco, né, nessa expedição, e eu vim para São Paulo, vou ficar aqui 6 meses, e aí eu procurei o que eu vou fazer de atividade. E agora eu estou correndo maratona de 5 quilômetros. Então...
Eu vi uma matéria muito Maravilhosa. interessante no site do Jairo Bauer, que era sobre a sua preparação para quando você fica embarcada, né? Então você mantém uma vida ativa, não só fisicamente, mas mentalmente, que também é muito importante, Não, né? é fundamental, né? Porque você tá isolada, né? E tem que aprender, você tem que aprender a gostar de você mesmo. Você tem que aprender, independente do lugar que você está com você, você tem que aprender a se entreter. Por exemplo, eu amo ler, eu continuo lendo. Hoje eu escuto muito podcast, que eu estou navegando. Eu leio no Kindle, até nós estávamos comentando Eu isso. sentei ali com a Heloísa antes da palestra, ela já me indicou 2 livros, eu já anotei, eu falei, meu Deus do céu, meu. Sabe? Então, mentalmente, Sim. eu tenho joguinhos também, Sim. que meu neto me baixou joguinhos para eu jogar. Então, eu estou no meio do mar, não posso estar lendo, porque o barco está balançando muito, Sim. aí eu me distraio com joguinhos, mas eu realmente mantenho a minha capacidade mental, aprendendo sempre, de cada país que eu vou, qual é o idioma que eles falam, qual é os alimentos que eles comem, então eu procuro me informar também, aprender sempre, não posso parar. Gente, ela não está dentro de uma bolha, né? A gente conhece muitas pessoas mais velhas que às vezes Exato. se fecham dentro de uma bolha, né? Exatamente. E a Heloísa é um exemplo de uma pessoa que não se fecha na bolha. E assim, né, gente, essa coisa que a Heloísa destaca muito sempre, ela falou no Festival Gomo isso, mas isso é recorrente, eu acho que nos filmes, nos livros, é o amor pela curiosidade, né? E no fim das contas a idade é isso, né? Assim, Exatamente. Curiosidade, né? A idade, exato, mora na idade, né? Assim, uma palavra mora na outra, né? Muito legal a gente... Como eu te falei ontem, esse livro How to Think Like Leonardo da Vinci, não tem ainda uma tradução em português, você pensar como Leonardo da Vinci, esse livro fala isso, curiositar. É a primeira coisa que você tem que ter na vida, e eu nunca deixei de ter. Eu me lembro que quando a gente voltou da primeira volta ao mundo, em 1995, meu filho Pierre, que estava no Brasil, lançando, implantando a internet, ele falou, mami, eu vou te ensinar a internet. Aí eu falei, não, isso aí é coisa para vocês e os teus irmãos. Ele falou, não, você vai aprender, senão daqui a 10 anos você nem no banheiro você vai, se você não souber... Você não souber digitar, né? Bom, aí ele sentou e começou a me ensinar. Lógico, eu não salvava nada, aí eu perdia tudo. Aí eu falei, ai, Pierre, eu perdi o texto que eu estava escrevendo. Na época eu estava escrevendo o livro, eu perdi o texto. Aí ele falou, calma, você me ensinou a comer de garfo e faca, você me ensinou a ir ao banheiro quando eu era pequena, eu vou te ensinar, você vai aprender, porque você tem essa capacidade. E de lá para cá, eu venho sempre aprendendo. Ele me deu um livro na época, como escrever para a internet, como você diminuir, eu já falo internetês muito antes do que essa juventude aí que fala, não sei o quê, eu já escrevia, até porque na terceira viagem a gente comunicava através de satélite e que cobrava por caracteres. Então, eu digo, em vez de eu dizer, eu vou para, I go to, o to era o 2, né? Então, eu já falava, já tinha essa capacidade, como você falou, de estar buscando ali, dentro da inovação também, de me aperfeiçoar. E daí, depois, eu nunca mais parei. Agora, por exemplo, a história da família Schirman, ela está muito documentada nos livros, nos filmes, né, gente? Tem O Mundo em Duas Voltas, tem O Pequeno Segredo, né, que é uma ficção, na verdade, baseada na história da Heloísa, da família, né, e da Cat, que foi a filha adotiva, na verdade, né, da família. Agora, existem histórias, Heloísa, que talvez sejam interessantes da gente contar aqui, que são as coisas que não estão documentadas e perguntas que a gente tem muita curiosidade em te fazer, né? Eu fiz essa questão das cidades, eu quero muito saber quantas cidades você já passou ao redor do mundo. E uma coisa assim, né? Eu sei que vocês falam muito no Voz dos Oceanos, né? Da questão do plástico e etc. Mas isso afeta, a gente está gravando um podcast, tem total relação com a cidade de Santos, e isso afeta muito a nossa vida aqui, né? Isso afeta... talvez as pessoas ainda não tenham tanta consciência, né? Conhecimento, exatamente. E no Gomo você fez um negócio muito legal, né? Que você fez as pessoas tomarem consciência que se a gente está respirando aqui, né? É porque 60% desse ar está vindo dos oceanos.
que estão lotados de plástico, né? Então, um dos dados aqui que a Flávia apurou é que a gente tem 8 milhões de toneladas despejadas nos mares todos os anos. E vocês viram isso, testemunho ocular, né? Ao vivo e a cores, né? Vamos dizer. E há uma previsão que esse volume triplique até 2040 se a gente não tomar medidas de contenção. Então eu queria começar por aí, porque assim, como você acha que isso vai afetar a gente que mora na Baixada Santista, talvez, né, como um todo? A maioria das cidades da Baixada estão conectadas com o mar, né, cara? Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, né, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, né? Só acho que Cubatão não Só tá, Cubatão né? é a única que não Que tem não mar. tá, exato. Isso. Então, assim, como isso vai ferrar a gente, Heloísa? Assim, conta o que de repente você não contou ainda. E não só no macro, né, Lud, mas no nosso cotidiano, Exato, porque exato. isso faz parte do nosso dia a Exato. dia, né? Olha, uma das coisas que mais me preocupa é justamente esse prazo que colocaram. Eu acredito que vai chegar muito antes. O aumento hoje, eu li que o lixo despejado no mar equivale a 2.000 caminhões de lixo por dia. Então, Né? É um dado científico e eu fiquei chocada. Eu li hoje ainda, então eu digo assim, é muito lixo. Então aqui, por exemplo, em toda a região aqui da Baixada, eu participei quando nós estivemos aqui, durante a nossa Voz dos Oceanos, um projeto que eu achei bárbaro, que era a contenção dos plásticos para não pararem no lixo dentro dos canais. Que começa Isso. lá de cima, vão, né, os plásticos grandes, os menores, até ter pessoas que manualmente estão tirando, né, até os plásticos pequenos. Então, o que vai acontecer é que se a gente não conseguir reverter esse processo, os microplásticos que cada vez são mais abundantes no seu alimento. sim. Hoje, não sei se vocês sabem, a gente come o equivalente a um cartão de crédito de plásticos por semana. Eu fui conferir essa data, eu fui conferir porque eu disse, não é possível. A gente come um cartão de crédito por semana. De microplástico que tá na comida que você não vê e não que sabe. você não vê e não Exato. sabe. Até na água. Cada garrafa d'água que você compra está infestado de microplásticos. A água da torneira que você abre, tanto é que já tem programas assim, ferva toda a água. Imagina qual é a despesa que você vai ter com um gás de ferver toda a água que você bebe, né, a água da torneira. Eu achando que usando o meu glitter biodegradável Tava abafando, tava resolvido. Não, e assim, esse negócio Mas de é na ferva comida, toda a água, gente. esse negócio de ferva toda a água, acho que é legal falar. Quando eu morei na Bahia, na década de 80, Sim. era essa a recomendação, mas por conta de uma epidemia de cólera De absurda, cólera. né? A gente Sim, não tava mas nesse agora momento, né? microplásticos. E aí, não sei se vocês repararam, existem limpezas e limpezas e limpezas de praia. A prefeitura limpa a praia todos os dias e continua o plástico invadindo as praias. E plástico de décadas e décadas atrás, Exato. né? Que a gente encontra e diz assim, meu Deus, como isso veio parar aqui de outro país completamente distante daqui. Então, eu vejo isso como uma grande ameaça, mas principalmente a questão do microplástico, que hoje é vamos dizer assim, um alerta para a nossa saúde. Eu participei de um evento, Plastic Soup Health Coalition, né, onde na Holanda eu disse, eu não sou uma cientista. Durante 3 dias eu vi a demonstração de 15 cientistas mostrando os plásticos no corpo humano. Na placenta, no sistema linfático. Por exemplo, o pneumologista botou aquele 20 metros de tela, né, gigante. Eu olhava e dizia assim, o que são essas pluminhas no pulmão? Que é o microplástico da nossa roupa. É o microplástico que a gente larga quando a gente lava a roupa e que vai, né? Quando você respira, o tapete, todo, a cortina, né, que você tem em casa, do material que você tem. Então, eu vejo aqui que realmente vai afetar, né? O plástico que você vê ainda pode ser recolhido, pode processado de alguma maneira, mas o plástico que você não vê é que é o maior, para mim, Deixa eu ameaça. trazer um dado aqui, gente. A Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, fez um estudo que foi divulgado no ano passado, em 2023,
que revelou que o estuário de Santos é um dos lugares com maiores índices de contaminação por microplásticos do planeta. E que eles coletaram amostras da região perto da Balsa, Santos Guarujá, Praia do Góis, Ilha das Palmas. Então, assim, nenhuma surpresa, segundo os pesquisadores, porque é uma região recordista de contaminação, não só para os microplásticos, mas para inúmeras outras substâncias químicas perigosas. E aí, o que eles fizeram? Eles coletaram mexilhões, ostras em 3 pontos diferentes e foram encontradas de 12 a 16 partículas plásticas por grama de tecido nos seres vivos, em cada um. Então, imagina o que está fazendo para o ser humano, né? E isso são os alimentos que a gente consome, né? Todo mundo come peixe, come... E por isso nós temos dos nossos pilares, que é o pilar científico, que está começando agora dia 11 de maio, uma expedição por terra, com 2 oceanógrafas da USP, com o apoio da USP. Então, elas vão estar percorrendo todo o Brasil, comprando esses bivalves, todos os tipos, e fazendo uma análise que a USP vai estar divulgando para todo mundo. É isso aí, Lud, esses animais, como eles não se locomovem, eles são perfeitos para identificar, para serem o grupo controle, né? O laboratório, E eles são eles filtram, né? Eles têm aquela capacidade de filtrar, né, a água, ou seja, fica tudo ali. A questão aqui no estuário de Santos não é só a poluição, mas são os resíduos plásticos domésticos, mas também a poluição industrial. Também. Então, é de alertar a população, dizer, gente, acorda. Eu fiz uma declaração há uns 2 anos, e disse assim, nós não podemos esperar 2040. Não, gente, nós temos que começar a agir. Aí alguém falou assim, mas que exagero. Eu digo, não é exagero, não sou alarmista, eu sou realista. Mas eu penso justamente essa juventude, esses jovens que estão vindo, que tipo, né, de planeta que nós estamos deixando para eles, tá? Então, nós temos que realmente mudar os nossos hábitos do dia a dia. O plástico de uso único teria que ser banido. Nós estamos, inclusive, trabalhando num projeto no Senado, junto com a Oceana, Stop the Tsunami de Plástico, quer dizer, vamos parar com assinaturas para mudar a legislação. Então, nós temos que parar até de fabricar esses plásticos de uso único. Quem precisa de balão de festa de aniversário? Quem precisa de balão? Né? Quem precisa? Bexiga, né? Que falam também. Heloísa, assim, você tocou num ponto muito, muito fantástico, né? Porque, assim, eu cruzo isso com a indústria da moda. Sim. Né? Que, cara, eu li um dado outro dia, eu não vou saber a fonte aqui, mas que a gente tem roupas no mundo hoje suficientes para vestir de 6 a 7 gerações para frente. A gente tem roupas no mundo, gente, olha isso. Já estão circulando no mundo. Já estão circulando no mundo, e assim, a gente não precisa de mais roupa, tá? A gente não precisaria, em tese, fabricar mais roupa, mas a gente não é que a gente precisa, a gente quer, né? Assim, e existe também uma grande influência da internet para esse tipo de coisa que você acabou de falar. Então, assim, é a influenciadora que fica o tempo inteiro vendendo a roupa, né, o produto, seja de luxo ou seja de uma fast fashion, é a influenciadora que cria aquela festinha linda, maravilhosa, todo mês, filho ou para a filha todo mês, exatamente. Então, a gente entrou nessa máquina, né, de hiperconsumo sem refletir muito sobre isso, né? E aí eu queria trazer por uma coisa que quando vocês saíram para a Expedição Oriente em 2014, eu estava lá na saída e eu pensei assim, mano, e acho que eu te perguntei, quantos sapatos a Heloísa tem, né? E eu fiquei fazendo uma autocrítica, assim, eu falei, caraca! Chegou em casa, doa metade. Eu cheguei em casa, pior que eu não doei. Mas eu falei assim, cara, assim, a gente não precisa, né, de tanto para viver, não né? E já há muito tempo eu tô nesse minimalismo, mas assim, começou pela necessidade, que o armário do barco é desse tamanho, eu não posso ter, gostaria de ter tudo que eu tinha antigamente na minha casa, porque eu trabalhava, dava aula, então eu tinha, né? E, de repente, eu me vejo, primeiro que eu visto uniformes, que já simplifica a minha vida, e segundo que eu descubro que eu não preciso de tantos pares de sapato. Eu só tenho 2 pés, né? Não sou uma centopeia. Então, eu tenho
uma sandália, um par de sandálias, que eu vou para tudo quanto é lado. Tem uma sandália que eu vou para a praia, que não é uma flip-flop, porque eu não gosto nada no meio dos meus dedos. Eu tenho 2 pares de tênis, um par de tênis, que é o par de tênis que eu corro, que eu faço corrida, e um par de tênis, que é o sapato do uniforme do barco. E eu tenho um sapatinho que eu digo assim, é sapatinho de princesa, porque é um sapatinho mais bonitinho, que é para mim e uma ocasião social. E só. É isso que eu preciso para viver. E vou a 75 países pelo mundo. E a minha vantagem é porque eu estou mudando sempre. Por exemplo, eu vou com o mesmo vestido que eu tenho para um casamento aqui, um casamento na Bahia, um casamento em Nova York. Vários destinos, né? Exatamente, mas eu tenho, por isso que eu falei, eu sempre tive essa personalidade de que eu sei quem eu sou, eu vou fazer. Eu visto a mesma roupa se eu precisar, o mesmo vestido se eu precisar, independente de onde eu vá, porque eu me sinto bem. Então, e isso é uma coisa que nós mulheres temos que aprender a não dar satisfação de quem você é, da roupa que você veste para ninguém. É muito comum quando as pessoas dizem pra gente, ai, que vestido bonitinho, né? Ah, mas eu comprei baratinho numa liquidação. Você não tem que dar satisfação. Você já viu, né? É aquela roupa que você tem, que você gosta e que você vai usar. Outro dia, eu tenho uma saia que eu adoro, já tenho mais de 13 anos, e aí eu fui olhar uma fotografia, eu falei, cara, essa fotografia em 2010, ela tem muito mais, sabe, do que 13 anos. Mas é porque eu me sinto bem, eu gosto daquela saia, eu vou usar até ela ficar, vai começar Cuida, né? Cuida, mas e transformar também, isso é muito importante, você reutilizar. Agora, recentemente, eu tinha um jeans que já estava meio feinho no joelho, eu cortei, fiz uma bermuda. E aí a pessoa que eu mandei passar na máquina, ela disse assim, nossa, para que a senhora está fazendo isso aí nesses jeans, velho? A senhora vai numa rua que tem ali em São Paulo, eles estão vendendo jeans por short, né? Short jeans. Sim. Por R$5 cada um. Então, esse festa, ela disse, eu comprei 4. Então, eu falei, para que você precisa de 4, né? Mas esse fashion, está acabando com o nosso mundo, realmente. E eram, antigamente, Luísa, 4 coleções por ano, né? Então, a gente tinha uma coleção por cada estação do ano, né? Que, ok, respeita até o próprio ciclo da natureza, né? Até bonito a gente pensar assim, puta, temos 4 estações por ano, 4 coleções, maravilha. Hoje, eu acho que são mais do que 52 coleções por ano que cada fast fashion solta. Nossa. Então, assim, é uma coleção por semana. Então, olha a velocidade disso. E eu acho que aí tem uma reflexão, porque vocês estão de um lado, né, da influência digital e da produção de conteúdo, que é uma influência de consciência. Mas a maioria dos influenciadores que fazem um grande sucesso no Brasil, eles estão do lado oposto disso, né? Eles estão de um lado de varejo, né? Então, quando você pega, por exemplo, eu vi uma crítica outro dia de uma dupla de creators, 2 meninas muito jovens, né? 2 mulheres muito jovens, falando, ah, não, isso tá outdated. Só que o outdated era uma coisa de 3 meses atrás. E eu sou exatamente isso que você falou. Eu gosto de comprar, tá, gente? Mas, assim, cara, eu tenho roupa de 96. Eu tenho uma camiseta que eu usei outro dia, que foi, Marício, você lembra de quando essa camiseta... Pô, você tem essa camiseta faz tempo. Eu falei, pois é de quando a gente começou a namorar, e a gente tá junto há 27 anos, né? Então eu tenho E é o que dura a roupa, né? Exato! É o que e por que você vai É descartar coisas que são incríveis só porque talvez você tá baseado na opinião do outro, cara? A moda é atemporal, é porque você. Porque é a nossa validação social, né, Lud? Tá hoje atrelada ao que você consome. E às vezes a sua... Quem você é, né? Tipo, se você quer ascender socialmente, você tá consumindo mais. E não é assim, né? Exatamente. Exatamente. Talvez as camadas até mais baixas da população se sintam forçadas a consumir tanto, é verdade. Né? Isso é porque verdade. ficam sendo bombardeados com essa... Ah, eu só vou melhorar de vida se eu tiver esse tênis. Eu só vou melhorar de vida se eu tiver esse celular.
E E não isso é até isso, né? produz uma indústria pirata de Sim, fazer isso esses tênis que são mais Isso aí. baratos, você compra camisetas, Isso etc., aí. porque tem a marca de que te dá essa ascensão, né? Isso está mudando as nossas cidades, né? As características até dos nossos Exato. negócios. Porque, por exemplo, se antigamente você levava uma calça jeans para uma costureira consertar, ou um vestido, ou uma bolsa para limpar, para dar uma recauchutada nela, hoje você nem encontra quase esses profissionais, né? É verdade. E eles valorizam tanto o trabalho deles que você olha e fala assim: ah, mas para arrumar essa bolsa é quase tão caro do que para comprar uma nova. Verdade. Uhum, é isso E aí. é essa mentalidade que a gente não consegue. É a obsolescência programada, Sim. né? Que, puta, uma geladeira antigamente durava 20 anos, Vale a 30 pena. anos, né? Hoje, Mas onde a cara... gente vai jogar geladeira? No mar? Não, né? Não dá. Não, e Porque sem tem contar, plástico pra cacete na geladeira, né? eu não quero nem falar dos eletrônicos, Sim, né? os É, Tem eletrônicos gente são que entra na fila mega do telefone polêmicos. que vai ser lançado para Aham, e o sim. telefone dele ainda tá Sim, bom, mas ele funcionando, vai exato. entrar na fila porque vai ter o status de ter aquele Exato, telefone. Então, exato. o lixo eletrônico também é um desastre, É um né? problemaço, né? Um problema bem grande, né? Fora que os componentes, inclusive de computador, né, que tem elementos, e aí você diz assim, gente, onde que vai parar esse Sim. lixo, né? E onde que vai parar esse resíduo? E como eu falei ontem, as pessoas pensam, joguei fora. Fora da onde? Você não joga fora, você não joga fora Não do existe planeta. Terra 2, né? Né? Não existe Assim, planeta B, né? não Então, é isso. você realmente tem que começar a se conscientizar. Agora, é difícil? Mudanças que a gente tem que fazer e tem que fazer para ontem, tem que fazer. Mas não acredito que seja assim, tudo de uma vez. Hoje eu vou mudar, eu vou levar minha própria sacolinha, hoje eu vou levar meus talherzinhos de bambu, quando eu for tomar o meu sorvete, eu tenho meu talherzinho de bambu, vou recusar aquela Aham. pazinha, né? Essa que- era a pergunta que eu ia te fazer agora, Heloísa. Ah. Porque, assim, esse veleiro que vocês têm, esse último veleiro em que vocês viajaram é o Cat, né? Uhum, Certo? certo. Que eles E construíram, que né? eles construíram. Tipo, E ele tem características que ele tem todo um funcionamento com energia limpa, né? Solar, hídrica, eólica. Vocês consomem a água reaproveitada do próprio oceano, né? Sim. Dessalinizada, Isso. né? Vocês tomam essa água, uma tecnologia feita no Brasil, hein, Lud? E viva a Desenvolvida no tecnologia, né? Brasil. é isso. Feita aqui no nosso país. O lixo produzido é tratado, vocês têm composteira. E aí a gente às vezes fica pensando assim, poxa, se no mar eles conseguem fazer isso, o que eu consigo fazer na minha casa? Como é que é viver assim, num ambiente tão restrito, né? Mas mesmo assim conseguir dar essas condições de ter uma vida mais sustentável e, enfim, né? Como é que a gente pode fazer isso morando numa cidade média, como é o caso de Santos? É só querer mudar. Na realidade, você tem que ter essa consciência. E uma das coisas que você falou, não só a gente bebe água do mar dessalinizada, mas todo o tratamento de esgoto da nossa água de banheiro, água de chuveiro, da cozinha, é tratada e vai sendo tratada, inclusive, com lâmpadas ultravioletas e vai para o mar limpa. Então, não só nós bebemos água do mar que se torna limpa, mas nós Sim. devolvemos limpas. Então, assim, cidades grandes poderiam ter já um processo que pudesse... Já existe a tecnologia. Já existe a tecnologia. A nossa é pequena, mas Sim. já existe a tecnologia. Ou se não, pode botar em toda a cidade, mas assim, nos condomínios maiores, que já ajudaria bastante. Agora, você tem que querer mudar, porque quando você vai para um espaço no barco que você tem que separar, eu me lembro quando nós começamos a fazer a composteira, né? Então, a compostagem. Então, o que a gente pode jogar fora? Como que a gente pode, sabe, estar utilizando o resultado da compostagem? Nós fizemos 2 hortas orgânicas num barco, gente. Então, a gente colhe lá todos os nossos temperinhos na horta orgânica, mas nós temos que querer mudar, porque não é fácil. Então, assim, essa semana eu vou decidir que eu vou mudar o tipo de sabonete que eu uso. Em vez de estar toda hora comprando um pote que tenha sabonete líquido, ou eu uso um que eu possa preencher, né? Ou eu uso um velho e simples sabonete. Cresci tomando banho de sabonete.
né? Qual é a diferença que você tem? Ah, é mais prático. Mas, gente, O sabonete líquido, você diz? o nosso sabonete normal, Sim. o sabonete sólido. Sim. Sim. Que tem muito menos embalagem, não tem Muito plástico, Vem nada né? de Exato. embalagem, vem embalagem de papelão que você, Sim, né? exato, que é mais fácil. Né? Mais fácil de Exceto você. aquelas que eles Uhum. invernizam, né? E que não dá pra você fazer nada, né? Aquela do papel que é mais... Então você pode usar um sabonete, já existem shampoos, sólido, aí já sim. há toda a indústria Sim. que pode fazer. Ah, porque é mais É. caro isso, aquilo. Eu digo, a gente vai pagar a conta no final. Isso Exatamente. A Então, conta vai chegar pra gente, a né? conta vai E às chegar. vezes não é tanto, viu? Eu uso shampoo sólido, eu uso o mesmo shampoo durante um ano. Pois é, não, mas aí é que eu outra E é dinâmica, só uma né? mudança muito pequena que eu fiz. Eu nem faço tudo que eu posso fazer, mas essa escolha eu fiz e eu consigo usar o mesmo Eu shampoo não um uso ano. sólido, mas eu compro litrão, porque aí você não Sim, fica usando lógico. as embalagens pequenininhas, Embalagens né? As pequenas, garrafinhas, vocês têm o bebedouro aqui para Sim. você reencher a sua garrafinha. Sim. Então, as garrafinhas, as escolas deviam ser obrigadas a ter garrafa, Uhum. os alunos trazerem, escola públicas, escolas Uhum. particulares. Tem, assim, elementos Sua que são. sacola. Sua sacola, principalmente. Eu digo para todo mundo que é fundamental você ter a sua sacolinha que você leva na sua bolsa. Exato. e As você usa. ecobags. Inclusive, você me deu um negócio aqui que eu quero mostrar. O que é isso aqui, Heloísa? Isso aqui você Isso- falou para eu levar na feira e no supermercado. Em vez de usar aqueles saquinhos que estão lá no mercado, que eu posso botar as coisas aqui, ó. Exatamente. Olha, isso aqui é super, fechadinho, É você bota na isso. sua bolsa. E aí, quando você for comprar 6 laranja, 4 batatas, o que for, você coloca nesse saquinho que a caixa do supermercado pode olhar e colocar a etiqueta em cima Isso aí. na hora de pagar. Esse aqui, gente, a gente está falando de toda essa... assim, falando mal do plástico e tudo isso, mas Uhum. eu tenho visto o lado contrário, que são pessoas, principalmente as mulheres que estão fazendo as mudanças, para Uhum. mudar esse quadro. E isso aqui é o resultado, é um casal, mas a Bia, que é uma oceanógrafa que mora na Ilha Grande, e chegou lá e tinha uma fábrica de sardinha que tinha ido para a falência, aquela... enorme, aquele prédio enorme, cheio de rede de pescas. E aí ela e o marido fizeram um trabalho com os pescadores que perderam a sua renda de transformar essas redes de pesca em Perfeito. objetos, bolsas, tudo. Eles têm hoje tudo, até camiseta, tudo que você pode fazer com uma rede de pesca. Eles lavam, processam, os próprios pescadores costuram. Uhum. Quando eu estive lá, tinha um senhorzinho que estava me costurando, aí eu brinquei com ele, eu disse assim, é um bom teste de memória, Aham. porque você tem que passar o fio para lá, o Sim. fio para cá. Então, é assim, são pequenas mudanças que eles fizeram, e aí aos poucos eles foram ensinando a fazer horta orgânica, eles foram ensinando a criar galinha, eles compravam galinha de Angra, tinha que vir o barco para trazer. Gente, um espaço grande daqueles que eles moram naquela praia, mas era só uma questão de alguém orientar, Sim. né? Então eles foram orientando e mudaram toda um mindset, né? Uma mudança de toda uma vila. E isso aqui é o produto que eu te trouxe hoje, né? Para você estar usando e não ter desculpa de dizer. Eu sou super adepta. Eu tenho 2 ecobags, tem até um monte de estampa de laranja, assim, eu não saio de casa sem ecobag. De verdade. Eu Eu também. não saio. Se uma coisa que eu detesto, Heloísa, é desperdício. É desperdício de Sim, tudo, sabe? sim. É desperdício de comida, é desperdício de coisas, é desperdício de tempo. tempo, De é tempo, desperdício De de energia. talento. De Eu assim, eu talento. acho que, cara, o desperdício é o grande problema do mundo, sabe? É. Eu acho que é essa coisa que a gente vive. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei muito curiosa. E assim, a família Schirman tá aí há 40 anos no mar, né? E é muito curioso achar pessoas, né? Vocês são um grupo de pessoas que assim, estejam há tanto tempo sem estar envolvidas com polêmicas, só que lidando com causas tão difíceis, né? Então, eu tenho 2 perguntas em cima disso. A primeira é, se vocês lembram de vocês terem influenciado alguma política pública, e a segunda tem a ver com isso, que é se realmente a gente, como indivíduo, consegue fazer mudança quando o problema é tão sistêmico. Eu sei que são perguntas difíceis de responder, né? Mas às vezes eu penso assim, putz, eu tô andando com isso aqui, tô andando com a minha ecobag, mas, meu, tem um monte de gente que não tem
a mínima consciência, eu durmo com a consciência tranquila, mas, cara, tinha que ter uma ação mais drástica. E não, são E é só, justamente- e não são só as outras pessoas, né, Lud? Porque às vezes a gente pensa também, eu sou tão pequena, né? Tipo, será que Exato. só a minha iniciativa... Será que não tem empresa? Será que não tem um poder público? Uma coisa maior que precisa também prestar atenção Mas é nisso e fazer a sua justamente parte, isso né? que nós estamos fazendo. Então, Perfeito. por exemplo, agora foi assinada no governo da Paraíba, né? Foi feita uma reunião para justamente assinarem leis para que possam ser feitas mudanças. Mudanças, inclusive, que nós estamos, assim, em todas as comunidades que a gente vai, em todos os estados, de mudar as leis, por exemplo, numa cidade grande, no estado do Rio, não vou citar o nome, que é uma cidade turística que fazem muitos casamentos, e que nós chegamos lá com os nossos resíduos e disse, não tem coleta seletiva na Aham. cidade. Como não tem coleta seletiva na cidade? E aí o prefeito disse, não, deu declaração no jornal depois que a gente foi embora, que eles iam fazer, etc. Mas por quê? Porque nós realmente tivemos esse questionamento, Uhum. fomos para os jornais, meio que provocamos, Perfeito. e nós temos feito isso. E como Legal. eu falei agora, junto com a Oceana, para assinar no Senado, tem que ter assinatura. O pessoal tem. Aliás, se vocês puderem entrar, Stop the Tsunami de Plástico, né? Pare o tsunami de plástico, para assinar. Nós precisamos Vou assinaturas. deixar o link aqui embaixo, tá, gente? Na descrição do YouTube, para você que tá vendo pelo YouTube. E se você não deixou seu like ainda nesse papo, já deixa e assina o canal, hein? Não esquece, o link tá aqui embaixo. E é isso que você está falando. Nós temos esse poder de fazer com que incomodar, né, Perfeito. os políticos. E muitas vezes, porque não dá, porque a lei... Tem uma desculpa que hoje até comentei com uma pessoa, a tal da certificadora de alimentos, que tudo eles põem culpa. Tá. Porque você tem que colocar os talheres cobertos num restaurante. Aham, isso né? mesmo. Mas não precisa ser em Plástico. saquinho plástico. Exato. E todo mundo me dá a desculpa, não, porque a certificadora tal, o governo, não existe. Aqui a gente usa papel craft aqui Mas no Juice Café. desde que esteja coberto, Sim, né? é isso Então, aí. É isso mas aí é mais fácil a desculpa de que, sabe, tem que ser... não, porque... Né, eu vou dizer bem o nome, né? Porque a Anvisa não Aham, permite. sim. Né? Então, tem que ter Não uma... permite, sim. Nós temos que... Lógico, mas nós temos que fazer com que eles entendam, né? A política é para todo mundo. Tem que cobrir o talher? Exatamente. Cobre o talher, mas não precisa ser de plástico. Não, tem que buscar uma solução, né? Tem que buscar essa Agora, solução. por exemplo, o meu sonho aqui no Juice Café era a gente ser plastic free, né? Uhum. E pode ser uma desculpa, pode, mas depois, entendendo a operação, margem de lucro e etc., a gente não conseguiu, por conta das refeições prontas, né? Por exemplo, a gente tá gravando agora, não almocei ainda, então eu vou pegar uma marmitinha que vem no negócio plástico, Uhum. né? E a outra coisa, por exemplo, água. Eu falei, não vamos vender água aqui. Água é um direito universal, né? As pessoas têm que ter acesso à água. Primeiro, super idealista, né? Antes da gente abrir as portas aqui. Beleza. Aí um cara uma vez me falou que dava consultoria, ele assim, você vai desistir dessa ideia nos primeiros meses. Eu falei, mas por quê? Ele, segura que você vai desistir. No fim das contas, as pessoas querem vir, pegar a garrafa de água e ir embora. Elas não querem beber, sentar, beber ali água. Então, assim, é um dilema muito doido, assim, né? Porque parece que a gente se acostumou com esse hábito, que é uma coisa assim, meu, como é que eu rompo isso na cabeça das pessoas, né? Será que eu vendo uma garrafa aqui personalizada? Mas o que eu faço, é né? justamente Assim, por isso que as leis têm que vir Aham. e as cidades Uhum. têm que implantar. Santos, como uma cidade turística, podia fazer como as praias de Bondi lá na Austrália. Não existem garrafas para vender em nenhum supermercado, nenhum barzinho. Mas, em compensação, a bebedouro cidade na rua. aqueles Aham. bebedouros de água geladinha na rua. Perfeito. Ou você tem a sua garrafa, mas eu já vi lá em Austrália, Aham, o pessoal bebendo assim. com a mão, Sim, sei. porque não tem garrafa. É Perfeito. proibido. E várias outras cidades já começaram Olha a aí, implantar. fica a dica Fica pra a Santos, dica, hein? não é? Eu sei que em É Guarujá... impopular, né? Eu não sei se a É. prefeitura vai topar isso, porque Uhum. é impopular, mas sim, é uma das formas Mas drásticas de talvez resolver o problema. já seja um primeiro passo, talvez 4, 5, 10,
fontes de água, Água. Sim. já sejam suficientes para diminuir, sei Sim, lá, em lógico. 50%, Sim. né? E as pessoas dizem para mim, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma garrafinha. Eu digo, gente, você não toma suco, você não tem uma garrafinha. Lava aquela garrafinha de suco, Sim. guarda e toma, usa como até, sabe? Não, Você... e tem muita gente que tá assim, o que eu já ganhei de brinde de garrafa plástica e já doei, assim, não tá escrito, né? Essa lógica dos brindes também é uma coisa que, cara, precisa ser ajustada, né? Assim, eu vira e mexe esse brinde que eu falo, meu, quanto plástico, cara, com coisas que não são úteis, né? Isso e a tem que garrafinha acabar. é útil, né? E tem que acabar até nos eventos, nós estávamos conversando isso, aquele crachá que vem com Sim. plástico, sabe? Então, são mudanças que tem que ter. Agora, cabe às A lona, empresas... backdrop. Eu olhei ontem a lona do backdrop, um Tava pensando backdrop nisso gigante. também. Falei, meu, isso não vai ser reutilizado nunca. Que agonia, eu já vi bolsas sendo Sim. produzidas Ah, a sim, partir sim, também já de vi. banners usados. Tem Mas uma mulher maravilhosa, que é a Badu Design, a Ariane, o nome dela. Ela faz bolsas, eu acho que com essas lonas e com cinto de segurança de carros que foram descartados. São lindas. Badu Design, vamos deixar o link aqui embaixo eu já também. procurei, a gente já procurou em outros eventos aqui o que ia fazer com isso, né? E aí a gente precisa escoar. Só que assim, é muita coisa para escoar, né? Lógico. E exato. como eu falo, se a Marulho Eco pode fazer as redinhas de rede de pesca, então a gente usar... Sim. Como chamava o festival? Gomo. Criatividade. Grandes oportunidades de mudar o óbvio, né? O óbvio é fazer uma lona e jogar fora, Não né? Então é usar essa criatividade. A gente vai ter que botar isso no pilar ano que vem também, Vocês gente. têm que usar essa criatividade. Então a gente vê isso, até as pulseirinhas que a gente usa para entrar, mudar, fazer outro tipo de maneira de você entrar. Então, tudo cabe a nós. Perfeito. Lógico também que eu acho assim, as grandes indústrias de bebidas, de roupas, etc., para fazer a economia circular. Devia ser obrigado. Você comprou um refrigerante, você pode devolver a garrafa. Você comprou uma sandália, quebrou a sandália, quebrou lá a bandinha que segura o teu pé, você pode devolver e sabe que vai ser reciclada. Então, mas tem que ser para todo mundo, não é só, mas só na cidade, no shopping, não sei aonde, e que a pessoa não tem acesso, né? Eu vou dizer para vocês, na Ilha Grande, eu encontrei numa vila de pescadores uma mulher que veio, e a senhora daquela moça que faz a questão dos plásticos, eu tenho 900 pés de sandália que eu encontrei no mar, que pararam na praia durante esse ano todo. O que eu faço com ele? Não tenho resposta, porque eu vou dizer para ela sair lá daquela prainha dela, tem que pegar um barco para ir numa cidade, ela, sabe, mora lá no fim da Ilha Grande, como é que ela vai numa cidade para devolver 900 pés de sandália, né? Então, assim, já vi na África, conheci, já tem uma ONG que eles trabalham, eles lavam, são mulheres também, e que eles fazem tapetes que servem para escola, servem para hospital, eles colam eles chamam de flip-flop, né? Sim. As flip-flops e fazem até esculturas, mas isso aí é um pessoal da África, no Quênia, mas que poderia ser empregado aqui. E é o que eu digo, gente, vocês que estão fabricando, procurem uma maneira de que você possa retornar. Meias, por exemplo, você já pode reciclar, que são feitos cobertores, não sei se vocês já viram, né? Então, enchimentos também, né? Enchimento para bichinho, né? Que faz os bichinhos de pelúcia. Então, tem solução? Tem, mas agora tem que ter a boa vontade. E tem que ter... Das corporações, né? Porque, afinal de contas, se a gente não tiver aqui para consumir, quem vai comprar deles? E outra coisa que eu acho que a Heloísa falou, que vale a gente trazer aqui, é um pouco polêmico, né? Mas, por exemplo, aqui em Santos, principalmente, provavelmente em outras cidades da Baixada, mas aqui em Santos tá terrível. E essa semana inaugurou um aqui na esquina, que são aqueles mercadinhos OXXO, né? Que são, na verdade... mercadinhos e vendas, né, de duas grandes empresas, que é a Fenza e a Raizen, e no fim das contas é tudo sobre plástico e tudo sobre ultraprocessados, né?
e venda 24 horas com a margem super espremida. Então, além dessa coisa da hipergeração de plástico, a gente também tem uma grande devastação da economia local, né? E toda Do vez... produto local. Exato. Um estímulo exato. ao consumo 24 horas por dia. Quando você não Exatamente. tá precisando tomar uma Coca-Cola, mas você fala, tá aberto, Né? vou lá Vamos comprar lá, uma Coca-Cola, exato, né? exatamente. E aquele sanduíche já pronto, né? Que Isso, parece sim, plastificado, Isso, assim. são os E duram 10, ultraprocessados, né? Exatamente. 10 dias fora da geladeira. Não, Exatamente. realmente. Então, toda essa mudança de consumo, nós temos sendo cada vez mais, eu digo assim, consumistas, e até independentemente. Ah, mas eu não preciso disso, mas tá Uhum. baratinho, eu vou comprar. É isso aí. Exato. Tá na promoção, Vamos né? parar Tem de que ter consumir, vamos uma diminuir. tomada de consciência, né? Vamos ser menos consumista. O Gutierrez, né, o presidente da ONU, falou: vamos consumir menos ou precisamos de uma intervenção. Eu falei exatamente isso. Nós precisamos de uma intervenção como pessoas, gente. Nós mulheres, principalmente, que realmente movemos a economia dessa questão de fashion, né? Dessa Exato. questão. Não, nós todas as precisamos. questões, né? A mulher, ela é hoje, pelo menos no Brasil, a maior decisora nos lares brasileiros, né? Você tem Exatamente. total razão, né? Então, nós temos que começar e educar os nossos filhos, e educar cada vez mais para que sejam menos consumidos. Essa era a minha próxima... Gente, eu tô emocionada com o que a Heloísa tá falando. Porque eu queria dizer que eu me tornei uma pessoa muito menos consumista depois que eu fui mãe, né? E uma coisa que me emocionou muito pesquisando a sua história foi essa coragem que você teve de ser uma mãe completamente fora da caixa, do padrão, né? Porque essa coragem que você teve de levar os seus filhos, né? E dizer assim, eu imagino que você sofreu de preconceito e de culpa quando você falou, vou tirar 3 crianças da escola, né? Vou levar para viajar, para ver o mundo, mas para ver o mundo de perto, né? Eu queria muito fazer essa pergunta para você antes do podcast terminar. A gente daqui a pouco vai se encaminhar para o fim, mas eu queria muito perguntar para você, né? Porque isso é uma coisa muito importante pra mim, né? Que mundo que eu tô deixando, que legado que eu tô deixando pra minha filha. Mas você pegou e fez isso na prática, né? Você levou seus filhos para o mundo junto com você, né? Olha, eu sempre acreditei que a educação não é só na escola. Eu sempre acreditei que a educação é o seu ambiente, ainda mais a hoje sua que família. tem tanta coisa na internet, né? Não é? As crianças de hoje, a gente nem sabe se... Eu nem sei se a minha filha, nascida em 2012, vai fazer faculdade. E não tô nem aí se não fizer também. Mas esse sempre foi o meu pensamento, que a educação é um processo que eles vão seguir na vida e que vão encontrar o seu caminho. Mas é lógico que o básico, principalmente a leitura, eu volto a bater nesse ponto, a leitura é fundamental, que leiam e que a leitura te dá toda uma abertura. E quando eu saí com meus filhos, eu tinha certeza absoluta que eles iam se tornar bons alunos, entre aspas, porque eu quebrei as paredes da sala de aula. Então, vamos fazer experiência. Você vai na praia com a sua filha, você já pode estar falando para ela, mostrando para ela, não só a praia, o sol, a areia, dando como se fosse, não é uma aula de ciências, mas já fazendo essa vivência, essa experiência para ela, né? Então, você tem que passar para ela essa vontade de aprender. É o que eu digo, a fome do saber, como disse meu filho. Então, para mim, foi um processo difícil, como você falou, de muita culpa, realmente. Nossa, ainda mais que ninguém no Brasil tinha feito, eu não tinha parâmetros. Mas foi um processo muito de aprendizado para mim, Sim. porque eu tinha que aprender para poder ensinar para eles. E tem uma questão também, né, porque toda mãe passa, que é a gente precisa cuidar, então imagina você no mar cuidando, né, fazendo comida para os seus filhos, né, imagina a parte do cuidado, como deve ter sido complexa, tem a parte da educação, que também deve ter sido muito diferente de tudo que desafiante, desafiadora, e tem a parte do criar, né, que você está criando uma pessoa, mas essa parte acho que talvez tenha sido mais fácil, porque eles estavam lá sendo criados realmente para vivenciar uma experiência e que devem te dar muito orgulho hoje em dia, né? Realmente, eles se tornaram, cada um deles, seguindo uma carreira diferente. E principalmente de respeitar aquilo que o seu filho quer fazer. Eu conheço
amigos nossos, que ele é um executivo, e que o filho dele virou para ele e disse assim: eu quero abrir uma empresa de mergulho. E ele disse: eu não te dou dinheiro porque você tem aqui a empresa para você continuar o trabalho que eu fiz a vida toda. Um empresário de Santa Catarina de uma indústria. E o menino foi e, sem ter dinheiro, foi lá, fez curso de mergulho, começou, e hoje ele tem uma empresa de mergulho, né, em Paraty. Mas o pai se orgulha todo desse filho, que ele não quis nem ajudar, porque até que foi bom, mas que ele não queria respeitar, ele queria que o filho seguisse a carreira que o pai... eu construí essa carreira para você. Mas não é. Você tem que respeitar também tudo isso de criar, de você amar, de você aconselhar, de você mostrar os caminhos, mas você tem que respeitar os caminhos que eles querem seguir. Essa liberdade deles seguirem a sua paixão. Isso é fundamental. Ai, muito bonito. E assim, né? Assim, cada ser humano é único, né? Assim, cada ser humano não é uma questão de estar predestinado ou não, né? Mas a gente desperdiça muito os nossos talentos, né? Eu queria voltar a falar disso, né? Existe um estudo que diz que 40% do talento das crianças brasileiras é desperdiçado. É um estudo do Banco Mundial, que saiu em 2022. Então, assim, a gente desperdiça, às vezes, por uma série de falta de acessos, mas talvez também tenham pais de classe média, de classe alta, né, que não estão deixando essas pessoas serem quem são e fazerem verdadeiras revoluções. E nem todo mundo tá para revolucionar, né, mas a gente só não pode desperdiçar o talento, senão a gente gera um monte de problema de desigualdade, né, de problemas sociais, de saúde mental, que é o que a gente está vendo, né, Luísa? Hoje em dia, muito, né? E olha que louco, assim, né? Falando de saúde mental, eu queria pegar um gancho que, assim, eu não lembro se a gente conversou sobre isso, mas foi uma coisa que eu pensei, né? Na pandemia, todo mundo mega, assim, doido, chateado, depressivo, né? De estar isolado, trancado, né? Em casa, né? Assim, especialmente ali 2020, né? O ano inteiro. Eu respeitei muito a questão da pandemia, mas, cara, vocês, querendo ou não, passaram muito tempo confinados, né? Assim, eu queria saber qual foi talvez o trecho mais longo que vocês não puderam colocar o pé para fora, assim. 30 dias que nós passamos cruzando o oceano. Tem uma diferença aí que, para nós, foi voluntário. Nós procuramos a fazer esse desafio de estar isolado. Mas tem um baque também da convivência ali, da treta familiar, né? Vocês documentam super isso nos filmes, né? Exatamente. O pequeno espaço é o maior desafio. No barco, né? Não, é maior do que uma tempestade. Diferente do que você está numa casa, que você tem um espaço maior, né? E as possibilidades de você ver uma televisão, de você até na tecnologia. Usar a internet, né? Exatamente. Mas, na realidade, nessa época de pandemia, inclusive, nós nos reinventamos fazendo diversas palestras para as escolas, para os pais, falando sobre o homeschooling. Porque nenhum dos pais conhecia esse homeschooling. Então, todos os grandes grupos educacionais nos procuravam para falar como que vocês lidaram com isso, como com o ensino à distância, né? Estudo à distância, né? O tal do homeschooling, que na época que eu saí, eu dizia estudo à distância, era escola por correspondência, porque vinha pelo correio. Os seus filhos, eles estudavam à distância, né? E você também fazia uma educação informal com eles no dia a dia, era isso? No dia a dia, Então, era assim, era uma questão de você aprender para poder ensinar. Então, por exemplo, lógico que usei a minha criatividade de muitos dos assuntos. Vamos ensinar matemática, frações, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um bolo. Aí faz o bolo, 3/4 de farinha de trigo, 2/4 de açúcar, não importa. Faz o bolo, corta metade, 1/4, 1/8, vamos comer quanto sobrou. Então, a matemática passou a ser hands-on, você tinha que aprender fazendo, né? Então, assim foi todo o ensino. Então, eu falei para os pais, usem a imaginação. E como eu estava confinada, né, eu fiquei na casa do meu filho David, com o meu neto,
que na ocasião tinha 11 anos, porque o barco estava nas Malvinas. O barco foi para as Malvinas e não podia voltar para o Brasil. Estava o Wilfredo, o Wilhelm e a esposa dele, a Érica. Não podiam voltar, era proibido voltar para o Brasil. A família Schirman foi separada. Separada. E eu fiquei na casa do meu filho. Então, o que eu fiz? Pensei como eu posso motivar o meu neto. Lógico, tem televisão, tudo bem. Como eu posso motivar o meu neto para aprender? Peguei um livro de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, e trabalhei durante aquele ano inteiro com ele, até o barco voltar, a Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, fomos fazendo ali a viagem do Júlio Verne, do Phileas Fogg, quanto tempo durou, qual era a distância, quais os meios de transporte, vamos estudar nos portos que ele parou, nos lugares, nos países que... Vamos lá, e hoje é tudo fácil, né, pela internet, você tem toda a informação, mas foi assim, e ele ficou fascinado, nossa, que livro bom. Agora você dá um livro de Júlio Verne para um menino de 11 anos, ele vai olhar, mas por quê? Porque eu usei a criatividade. Exato. Então, eu vejo que professores, pais, têm que usar mais e dar atenção. Hoje, por exemplo, que eu estou fora do barco, o meu filho, David, o filho dele chega da escola e ele pergunta para o filho, como foi o seu dia na escola? Ah, ok. Não, como foi o seu dia? Me diga uma coisa que você gostou, uma coisa que você não gostou e uma coisa que você gostaria de mudar desse seu dia de hoje. Todos os dias. Que legal. E nós temos que fazer a mesma coisa. E ele pergunta, e você? Eu tenho que estar com uma resposta. Você então, também tem que cria uma conversa, cria ali uma empatia. Diálogo, hoje não foi legal, então a gente pergunta, mas por quê? Né? Então, a gente cria ali um ambiente de conversa, um ambiente de comunicação, e até surgem ideias. Mas hoje as pessoas não têm tempo, porque todo mundo, até na hora do jantar, está todo mundo envolvido com seu celular. Né? Então, isso tem que também mudar pouco a pouco. Não vou dizer que tem que mudar todo mundo, não. Esse é o que funciona para a gente. Eu sempre digo, o que funciona para mim é o que dê certo para mim, de ter os meus filhos hoje fazendo, né, a sua vida, sendo Pierre na área de startup, sendo um grande empresário da Nuvini, que ele é o CEO, o David, né, sendo diretor de cinema, fazendo filmes, representando o Brasil no Oscar, e o Wilhelm sendo um capitão do barco depois de ter feito uma carreira no esporte de windsurf. É porque nós sempre demos essa atenção a eles, a conversa, o diálogo. E vocês que são pais, eu não gosto de dar conselho, porque se conselho fosse bom, eu colocava em vidrinhos e vendia. Mas, gente, a criança nasceu, ela não pede a melhor escola, o melhor dentista, o melhor sapato, ela pede amor. Ela pede presença, né? Exatamente. O amor é a presença, é você estar presente. E criem laços com seus filhos, como eu criei com meus netos. Assim, laços que você tenha um momento especial, um nome especial, sabe? Então é assim, por exemplo, com o meu neto Kian, toda quinta-feira eu colocava ele na cama. Com a tecnologia, eu era capaz disso. Então, quinta-feira era a hora que... eu não posso fazer nada, eu vou... Liga na internet, no iPad, ou seja qual for o tablet, e você diz, olha, boa noite, vamos rezar junto, vamos cantar uma coisa, me conta, uma vez por semana. Mas funciona. Então, criei esse link ritual, com ele. Você cria um ritual que você vai fazendo, seja com seus filhos. E peça a eles para ter confiança para falar com você, não importa o assunto. Então, pais que acham porque, eu não vou me separar, me divorciar, porque eu tenho meus filhos e que eles não sabem. Gente, criança sabe. Então, falem, sejam honestos. E situações de meus filhos me perguntarem coisas que eu ficava, como que eu vou responder? Mas responder. Ter a simplicidade de contar para eles. E a própria Cat, quantas vezes ela me perguntava perguntas assim, e ela dizia, mami, brasileiro não faz sexo fora do carnaval, né? Eu olhava para ela assim, como assim? Porque só tem cartaz de botar camisinha no carnaval. Olha, ela... muito bom. Né? Então, você tem que conversar, explicar para ela, né? Então, como ela e como os meninos, quantas vezes e quantas situações
situações que era saia justa. Eu digo, bom, como é que eu vou explicar? Mas tem que ter essa Sim. abertura. E assim, uma das frases que eu costumo dizer, e eu morria de vergonha, que dizer assim, eu posso fazer tudo na minha vida, até matar uma pessoa, mas primeiro eu tenho que contar para minha mãe. Exatamente. Então, não importa, seja uma questão de drogas, bebida, sexo, o que for, você pode contar para mim primeiro, porque eu vou poder te defender. Né? Então, para os Sim. seus pais, o seu pai, a sua mãe, a pessoa que está cuidando de você. Porque você conta para o seu amiguinho, que já espalha para o outro amiguinho, e no fim a história chega ao contrário. Tenha essa relação Perfeito. muito próxima com o seu filho, sabe, com a pessoa que... Com a família como um todo, Como né? um todo, Assim, é importante justamente. isso, essa coisa de não ter medo do conflito, Confiança. de não ter medo de falar. Isso é também uma coisa geracional muito complexa, assim, que a gente vê, né? Assim, o quanto as gerações novas, e eu não sou aquela pessoa que fala mal das gerações novas, tá, gente? A gente já teve outros podcasts aqui que a gente levantou essa pauta. Mas eu acho que uma das características, né, enquanto os boomers, né, era, trabalho e determinação e etc., talvez a geração Z e os late millennials, né, assim, eles fogem desse diálogo, desse conflito, né, e o que a gente gera com isso? Distanciamento, né, polarização, né, uma série de problemas que só fica pior para todo mundo, né, Heloísa? E aí vai causando problemas doenças mentais, que a depressão é isso aí, e que cresce cada vez mais. Exatamente. Então, de ter problemas que você podia resolver lá no início, né? Então, boas conversas, né? Boas conversas. Então, eu digo sempre, então, amor, como você falou, é presença. Você tem a sua filha, esteja presente na vida dela. Não importa onde você esteja. Eu vou contar uma coisa, por exemplo, meus filhos eram pequenos, eu viajava muito, dava muita palestra, viajava. Eu colocava na caixinha de lanche deles todos os dias uma mensagem. Todos os dias. Eu amo você, boa semana. Nada, 2 palavrinhas, botava. Mesmo que eu estivesse longe, eu ficava, às vezes, na véspera de viajar, sentada escrevendo as notinhas, e a pessoa que estava em casa, eu digo, não esquece de botar na lanchinha. A diretora do colégio, muitos anos depois, disse para mim, Heloísa, foi a coisa mais impressionante que eu vi, foi as suas notinhas. As crianças todos os dias queriam saber o que o Wilhelm e o David trouxeram. Tinham recebido qual de era mensagem. a mensagem. A Heloísa inventou o Twitter. Tweet na lancheira, né? Isso, né? A gente hoje pode mandar uma mensagem, às vezes não vai escrever. Lógico. Mas o conteúdo da mensagem, seja no celular, no tablet, faz a diferença. ou você falar, né? Já vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, hoje, eu tenho os meus filhos muito próximos a mim, gente, andaram pelo mundo todo, mas é porque eu acredito que a gente tem essa conexão, né, próxima. Então, para mim, uma coisa... você também e o pai, né, lideraram pelo exemplo. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente pode dar para os nossos filhos, e eu acho que principalmente no caso das mulheres e das meninas, elas verem a gente, eles verem a gente em alta performance, performando, superando desafios, né? E fazendo as coisas, porque eles enxergam que eles também são capazes de fazer isso. Exatamente. Eu ensinava para a Cat dizendo, os homens podem fazer tudo o que as mulheres fazem. Eles podem ser astronauta, eles podem ser médico, eles podem ser carpinteiro. Só a única diferença é que nós temos um privilégio, nós podemos ser mães. Então, era essa a minha... que lindo. Maravilhosa. Esse podcast está emocionante. Heloísa, uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto isso, é que assim, o mar eu acho que é um dos lugares onde a gente consegue ter mais estado de presença, né? A gente está mais em contato com a nossa espiritualidade. Isso. Não, e assim, você não pode vacilar, né? Você tem que estar presente ali, né? Sim. A água te tocando o tempo inteiro, a onda... vem você respirando, né? O mar acho que é um dos lugares mais
Interessantes para a gente fazer essa reflexão, pensar né? no futuro nem no Isso, passado. é Vocês isso têm aí. que estar ali Isso, presente, que é o princípio exatamente. básico da wellness. É agora, estou aqui Uhum. e agora. Exato. E não tem como vacilar, né? Porque o mar também não perdoa, né, gente? E sabe uma frase? A Julis veio aqui ontem com um pingente, não sei se você reparou. Sim, igual um que eu tenho. Que eu te dei de presente É verdade. na pandemia. Sim. Que diz o seguinte, Heloísa: todo peito é mar. Ah, sim. Tem tudo a ver com o que você falou da questão da mulher, né, da escolha, da maternidade, etc. A gente já teve aqui uma sinalização que a gente estourou o tempo, mas eu sabia que isso ia acontecer. Heloísa, você quer deixar um recado final para o pessoal, falar um pouco sobre aí essa nova etapa também, né, da Voz dos Oceanos, que vai começar em 2024, não é isso? Isso. Aqui nós estamos em 2024. Estamos em Você 2020. viu? Você veio do futuro e estamos em 2024, tá, gente? Em abril de 2024. Tem uma pessoa rindo aqui, tá? Não, na realidade, nós estamos na segunda etapa, vamos começar a segunda etapa internacional, o barco da Nova Zelândia, e de lá da Nova Zelândia nós vamos sair para seguir para o norte do Oceano Pacífico, para a Ásia, passando pelo Oceano Índico, África do Sul, trazendo o barco veleiro Cat de volta ao Brasil, para nós chegarmos aqui, assim espero, para a COP, né, do 2025. E a segunda novidade que eu vou contar para você é que nós temos uma nova expedição que vai ser com o segundo veleiro aqui no Brasil. Perfeito. Então, nós vamos ter um veleiro na costa do Brasil agora no segundo semestre e já no outro ano também, de 2025, correndo a costa do Brasil, desde Santa Catarina até Fortaleza, talvez até Belém, mas voltando aqui para encontrar o veleiro Cat quando chegar. Ai, que Mas lindo. são duas expedições paralelas? Duas Então, expedições vocês nunca paralelas. fizeram isso, né? Não, antes? nunca fizemos. Olha lá, E esse gente. veleiro vai estar muito focado na questão da educação ambiental. Perfeito. Então, Uhum. daí a preocupação com o microplástico e o plástico, né? Principalmente com o microplástico, nós temos uma expedição científica. Eu já falei disso? Você falou da questão da expedição por terra. Por que é terra. essa, perfeito. Então Você introduziu só. Então, nós vamos ter uma expedição que sai agora dia 11 de maio e vai correr 20 cidades do Brasil, fazendo uma expedição com a USP, que vai levar 2 oceanógrafas e 2 outras pessoas, todas mulheres. É uma expedição só de mulheres e que Vocês vai falaram dirigindo. isso no Gomo, que incrível. E que vai dirigindo a costa do Brasil inteirinha e eles vão comprando Uhum. as bivalves, ostras e todos esses elementos bivalves para fazer uma análise junto à USP e ver a quantidade, que é aquilo que você falou, de microplástico que nós estamos consumindo. Então, vai ser uma expedição inovadora que vai estar nas mídias sociais e nós vamos estar É acompanhando. uma expedição com pesquisa, né? Com pesquisas, é uma expedição científica, né? Gente, E essa do sensacional. barco também. E deve passar aqui pela Baixada, né? Vamos passar aqui na Baixada, sim. Inclusive, uma das primeiras cidades. Olha que nós só, vamos então a gente parar, já vai ficar atento e vai Pra julgar gente no dar Juice. esses conteúdos no Juice vindo Santos de também. Santa Catarina. Legal. Tá? E também nessa expedição que vai começar agora 24 e 25 na costa do Brasil, nós vamos fazer uma dobradinha, né? Como nós não temos clone ainda, né? Então o Vilfredo vai ficar um pouco na expedição internacional e eu vou também, então nós vamos fazer uma troca de comandos, vamos dizer Legal. assim. Que legal. Mas vai ser muito legal. Não, e a primeira vez, a Heloísa contou isso no Gomo, eu acho que vale deixar registrado aqui no podcast, né? Quando ela saiu pela primeira vez, né, em 84, ela era a única mulher a bordo, né? Então era Vilfredo, David, Wilhelm e Pierre, né? Então ela era a única mulher e agora a gente está tendo uma expedição só de mulheres, né? Depois a Cat foi pro barco, né? Então deu uma equilibrada, mas agora é uma expedição só de mulheres. Sensacional, e essa Heloísa. expedição que nós terminamos aqui, essa primeira parte da Voice of the Ocean, é uma expedição que acabou agora na Nova Zelândia, depois de 2 anos e 3 meses, e que éramos 4 mulheres e 2 homens. Então, já o balanço ali já ficou... A pauta, né, de gênero é importante a gente trazer, né, porque como você falou, né, quando você saiu, a mulher não pode correr regata, a mulher não é velejadora, né, e gente, olha aqui o exemplo, gente, 77 anos
com essa energia, com essa mentalidade, com essa, principalmente, curiosidade, né, Heloísa? Curiosidade. Não percam a sua curiosidade. É isso. Não ponha um ponto de vida. Ah, me aposentei. Não ponha um ponto de vida, um ponto de final na sua vida. Pelo contrário, Perfeito. busque novos sonhos. Perfeito. Gente, é uma honra. Não sei se foi você, Um Flávia. dos dias mais importantes da minha carreira de jornalista Olá, foi hoje. A Flávia- Você me emociona. A Flávia tá tendo vários dias aqui Tá intenso, super tá emocionante, intenso. gente. Eu acabo fazendo textão no LinkedIn, porque É merece. isso. Não, e assim, eu falei isso no Como Quero Falar aqui, assim, um dos dias, eu acho que não foi da minha carreira, mas eu acho que da minha vida, assim, foi o dia, vou contar isso porque eu acho que essa história é muito impactante para mim. Eu estava na saída da Expedição Oriente em 2014, que eles saíram de Itajaí. 2 anos depois eu voltei para Itajaí na chegada da Expedição Oriente, eu estava lá a trabalho, aí rolou ele chegando, tal, foi super legal, teve uma fala super bonita. Depois que passou aquela adrenalina do evento, ficou só a turmita, os inimigos do fim ali, eu tava ali. E aí todo mundo a bordo do veleiro Cat, bebericando, né, dando uma bebidinha e tal. Senta a Heloísa, tava numa mesa, senta a Heloísa, tinha um grupo, depois ficou só eu e ela numa noite super estrelada. E foi uma das conversas mais legais que eu já Obrigada. tive na vida, porque assim, deu uma aula ali, sabe? A gente falou da Cat, falou de saúde, falou tantas coisas legais. Então esse foi um dia muito especial na minha vida, quero te agradecer pela presença aquele dia, pela presença ontem aqui no palco do Juicy Hub e pela presença aqui nesse podcast, compartilhando aqui com a nossa comunidade quem é você e suas histórias incríveis, Heloísa. Muito obrigada. E eu tenho grande admiração por você também, porque você é uma mulher que acontece, né? E faz acontecer os seus sonhos. Então, É isso mesmo. aqui, É isso. minha admiração. Gente, muito obrigada. Espero que você volte, Heloísa. Sei Bom. que você vai ter uma agenda aí intensa, mas espero que você volte, de verdade. Você que segue a gente aqui, não deixa de deixar o seu like, assim, manda esse episódio para aquela pessoa que passou de 60 anos e tá falando assim, ai, não sei, Minha minha vida vida acabou, meus filhos saíram de casa, eu me aposentei, porque eu acho que a história da Heloísa pode dar uma boa inspirada aí, ou manda para aquele jovem, né, que acha que não dá, né? Que tem muito jovem que não dá, é impossível. E não é impossível, gente. A gente tá Ou que vendo acha aqui... que a cidade, o lugar onde mora é o centro do mundo. Gente, olha esse mundão É. que tem lá fora. Exatamente. Exatamente. E como eu digo, bota uma mochila nas costas e sai pelo mundo, passa fome, não importa. Existe emprego em qualquer lugar, você consegue, sabe, dar uma abertura nessa janela da sua vida. Perfeito. Mais um episódio do podcast do Juicy Santos. A gente está de volta semana que vem com mais uma pessoa, personagem incrível, falando de vida e também de Santos.